Então, agora nós vamos iniciar, de fato, a nossa primeira aula, tá? E vamos abordar aqui o tema de números reais, tá? Então, a gente não vai entrar, propriamente dito, no cálculo um ainda, nessa primeira aula, mas vamos trabalhar aqui os números reais para que a gente tenha alguns fundamentos para iniciar, de fato, o conteúdo de cálculo um. Nós vamos abordar na próxima aula limites e, em seguida, em outras aulas, derivadas e aplicações. Ok? Então, vamos começar aqui com alguns conjuntos numéricos. O primeiro conjunto numérico que temos aqui é dos números naturais. Eu vou começar aqui a partir do um, mas vocês podem encontrar referências que comecem a partir do zero. Isso vai depender da referência que vocês procurarem. Mas os números naturais aqui, do ponto de vista algébrico, ele já tem um probleminha. Porque se a gente pensar na operação de subtração, algumas vezes faz sentido, outras não. Se eu pensar que, por exemplo, no 5 menos 3 é o número 2 que é o número natural. Ok. Mas se pensarmos aqui em 5 menos 8, esse número aqui ele não está bem definido nos números naturais. Tá? Ele não pertence aos números naturais. Só que isso pode ser resolvido definindo um conjunto um pouquinho maior, que é o dos números inteiros. Tá? Os números inteiros, ele já inclui tanto os números negativos como positivos. Então, temos aqui o menos 3, menos 2, menos um, 0, 1, 2, assim por diante. Agora, aqui sim, está bem definido a operação de subtração, de adição, né? Multiplicação. Mas ainda tem um probleminha. A operação de divisão aqui nos inteiros ainda não está bem definida. Algumas vezes está ok, outras vezes não. Por exemplo, se eu pegar 8 dividido por 4, é um número inteiro, ok? Mas se eu pegar 8 dividido por 5, isso daqui não é um número inteiro. Então, não tem como eu trabalhar com divisão se eu não conhecer um conjunto maior do que os números inteiros. Mas daí surgiu os números racionais, que é todas as frações P sobre Q, onde P é um número inteiro e o Q também é um número inteiro, porém, ele não pode ser zero, né? Porque sabemos que não existe divisão por zero. Ok, então aqui agora nós temos um conjunto grande, onde está bem definido adição, multiplicação, a divisão, a subtração. Então, do ponto de vista das operações, está ok, satisfaz aí as propriedades que gostaríamos que o conjunto tivesse realmente. Porém, os racionais ainda têm um problema, que é em relação a ser completo. Como assim? Vamos pensar aqui na reta numérica, tá? Vamos pensar aqui na reta. Aqui temos a origem, o zero. E aqui temos aqui os naturais, né? Um, 2, 3, assim por diante. Para cá nós temos os inteiros negativos, e assim por diante. A pergunta é, qualquer medida que eu pegar aqui na reta pode ser representado por um número racional? Essa é a pergunta. E a resposta, pessoal, é não. Existem números aqui na reta, que na verdade será a maioria desses números, que não pode ser representado por um número racional. Vamos ver um exemplo. Um exemplo importante. O número, por exemplo, o número raiz de 2. É um número, é um número que conhecemos, né? Raiz de 2. E esse número raiz de 2 não é racional. Vou colocar aqui como uma proposição, né? Um resultado. Raiz de 2 não é racional. Quem é a raiz de 2?
Raiz de 2, pessoal, eu posso definir o raiz de 2 como sendo, vou colocar como observação isso, né? Porque vocês poderiam dizer, pessoal, mas quem é raiz de 2? Raiz de 2 é a raiz da equação x ao quadrado igual a 2. Ou seja, o raiz de 2 é aquele número que, quando elevado a 2, dá igual a 2. Ok? Esse número, será que é racional? É isso que nós vamos justificar aqui. Pessoal, a demonstração aqui desse fato será uma demonstração por absurdo. Não sei se vocês já têm familiaridade com esse tipo de demonstração, mas consiste no seguinte: você supõe que o raiz de 2 seja racional, ou seja, você supõe exatamente o contrário do que você quer demonstrar. E aí você vai acabar chegando em uma contradição, em um absurdo. Ou seja, o que você supôs inicialmente não pode acontecer, tá? Então, eu vou supor que ele é racional e vou chegar numa contradição. Então, na verdade, o raiz de 2 é irracional, ok? Então, vamos lá. Demonstração. Suponha, por absurdo, que um número da forma P sobre Q. Aqui, pessoal, eu vou supor que o MDC de P e Q é igual a 1, tá? Vou supor que o MDC de P e Q é igual a 1. Por que que eu posso fazer isso? Porque quando eu tenho uma fração, eu sempre posso considerar ela uma fração irredutível, né? Ou seja, se ela não for irredutível, eu posso simplificá-la até o numerador e o denominador ficarem primos entre si, ou seja, não terem fatores primos em comum. Então, já vou supor essa fração dessa forma. Tá, vamos continuar. Suponha que P sobre Q seja raiz dessa equação. X ao quadrado igual a 2. Tá? Ou seja, eu estou supondo que P sobre Q é raiz de 2. Ou seja, o que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que se eu pegar essa fração P sobre Q e elevar ao quadrado, isso daqui vai ser igual a 2. Mas fazendo uma pequena manipulação algébrica, eu vou ter que P ao quadrado é igual a 2 vezes Q ao quadrado. Vamos analisar com atenção essa, essa igualdade aqui. A chave, pessoal, para nós chegarmos em um absurdo aqui, vai ser observar a paridade, ok? Como assim? Observe o seguinte. Como P ao quadrado é 2 vezes alguma coisa, 2 vezes Q ao quadrado, então, P ao quadrado, ele é um número par, não é isso? Agora veja se vocês concordam. Nós sabemos que, se eu pegar o número P ao quadrado é P vezes P, né? É P vezes ele mesmo. E nós sabemos que se nós pegarmos um número par vezes um número par, o resultado dá um número par. E se pegarmos um número ímpar vezes um número ímpar, tem que dar um número ímpar. Então, como P ao quadrado é par, então a única possibilidade é que o próprio P também seja par. Porque se ele fosse ímpar, P ao quadrado teria que ser ímpar. Não é. A gente sabe que é par. Então, nós podemos concluir que P é par. Ok? Em outras palavras, eu posso escrever o P como 2K, né? Existe um K inteiro de tal forma que esse P ele seja 2 vezes K. Bom, mas agora eu posso substituir o P por 2K nessa equação aqui. Então, vamos fazer isso.
Assim, nós temos que 2k ao quadrado, né, que p é 2k, é igual a 2q ao quadrado. Ou seja, 4k ao quadrado é igual a 2q ao quadrado. Simplificando aí por 2, nós chegamos que q ao quadrado é igual a 2k ao quadrado. Olha o que é que essa igualdade está nos dizendo, pessoal. Essa igualdade está nos dizendo que q ao quadrado é par. É isso. Q ao quadrado é par, porque ele é duas vezes alguém. Ok? Só que pelo mesmo raciocínio, se q ao quadrado é par, então o q também tem que ser par. Então, q também é par, certo? Só digitar esse T aqui. Então, o Q também é par. Mas veja que isso já chega em uma contradição. Por quê? Porque nós já provamos que o P é par. E acabamos de chegar que o Q também é par. Então, eles têm um fator primo em comum. Mas eles não podem ter primos em comum porque eu já peguei ele originalmente como sendo uma fração irredutível. Tá? Ele não tem fatores em comum. Então, esse é o absurdo. Então, eu posso concluir o seguinte. Portanto, P e Q não são primos entre si, que é um absurdo, que é uma, são sinônimos, né? Que é uma contradição. Aí você volta lá no início do problema e vê o que foi que gerou essa contradição. Foi supor que essa equação tem raiz racional, né? Foi supor que o raiz de 2 é racional, que está no mesmo. Então, nós podemos concluir, logo, raiz de 2 é irracional. Bom, moral da história. Por que que eu fiz essa proposição, que o raiz de 2 não é racional? Porque isso mostra que essa reta, se eu colocar todos os racionais aqui nessa reta, essa reta vai ter buracos. Né? Porque a gente sabe que existem números cujo quadrado vai se aproximando de 2. Né? Se pegarmos, por exemplo, 1,4 vezes 1,4. Deixa eu fazer essa conta aqui na calculadora. Se eu fizer 1,4 vezes 1,4, vai dar 1,96. Ou seja, já está dando próximo de 2. Se eu fizer 1,41 vezes 1,41, já vai dar mais próximo. 1,988. Se eu fizer, qual é a raiz de 2 mesmo aproximada? 1,414. Ok. Então, se eu fizer 1,414 ao quadrado, deixa eu ver quanto é que vai dar. Vai dar 1,999. Ou seja, observe que, apesar do raiz de 2 não ser racional, mas é possível ficar me aproximando do raiz de 2 por números racionais. Tá? Isso mostra que os racionais, ele realmente está bem distribuído na reta toda, tá? Mas ele não é tudo. Né? Ele tem buracos. O raiz de 2 é, por exemplo, um buraco. E todos os irracionais são buracos. Tá? E aí surge outra pergunta. Será que qual que tem mais? Será que é racionais ou irracionais? Essa é uma pergunta que vocês vão entender melhor quando vocês estiverem fazendo o curso de análise real, tá? Que é, por exemplo, uma das maneiras de ver isso é relacionado a conjuntos enumeráveis. Eu posso falar aqui rapidamente sobre isso, mas de uma maneira mais informal.
Os números naturais, por exemplo, é o exemplo mais natural de conjuntos enumeráveis. Por quê? O que é um conjunto enumerável? É quando você consegue colocá-los em uma lista de números, que tem um início e você consegue perceber um padrão aí, né? Então, por exemplo, os naturais. Começa do um, 2, 3, a gente sabe que isso vai dar todos os naturais. Os inteiros. Os inteiros não está numa lista do jeito que eu quero, que tem um início e tem uma regra, uma função que defina sempre o próximo termo. Mas eu posso reorganizar os inteiros. Sem problema nenhum, eu posso reorganizar, por exemplo, da seguinte forma. Posso começar aqui do zero, zero, colocar o um, 2, menos 2, 3, menos 3. Então, veja que isso vai formando uma lista de todos os números inteiros, tá? Então, os inteiros, ele também é enumerável. Será que os racionais é numerável? A resposta é sim, tá, pessoal? Existem algumas demonstrações para mostrar isso, mas eu vou mostrar aqui um diagrama que vai fazer com que vocês entendam uma maneira de enumerar os números racionais, porque é um pouquinho mais complicado, porque é muito número racional, né? São muitas frações. Mas você pode pensar assim: coloque aqui na primeira coluna os números que têm denominador um. Aqui tem denominador 2, denominador 3 e assim por diante. E aí você faz o seguinte: você enumera da seguinte forma. Você começa aqui no 1 sobre um, aí anda para a direita e percorre essa primeira diagonal. Desce, percorre essa outra diagonal. Direita, percorre essa diagonal. O que é que você está fazendo? Aqui são números que a soma do numerador e denominador é 2. Aqui você vai estar nessa diagonal você vai estar passando por todos os números em que a soma do numerador e denominador é 3. Aqui você vai passar por todos em que a soma é 4. Aqui são todos aqueles em que a soma do numerador e denominador é 5. Então você vai fazendo dessa forma e você vai estar passando por todos os racionais que existem de forma a enumerar. Ó, você sabe que depois de um, você sabe quem é o próximo, está bem definido. Então, é uma maneira de você enumerar. E aí surge a pergunta, pessoal: os números reais é numerável ou não? A resposta é não. Os números reais é não enumerável. Ok? Como provar isso? Existem algumas maneiras que vocês vão aprender no curso de análise. Por exemplo, uma técnica diagonal de canto, ou até mesmo, e utilizando também o teorema dos intervalos encaixantes, que eu vou mostrar para vocês no finalzinho da aula. Bom, mas vamos agora ver algumas propriedades dos números reais, ok? Os números reais, pessoal, esse sim é completo, tá? No sentido de que qualquer ponto que você pegar na reta, esse número será um número que está nesse conjunto dos números reais. E esse conjunto, ele satisfaz algumas propriedades, como, por exemplo, acho que eu vou colocar aqui, essas propriedades aqui, eu vou colocar para ganhar tempo, vou copiar, vou colar aqui as propriedades. Bom, a primeira, tá aqui, uma lista de propriedades. Essas propriedades, pessoal, são as propriedades de corpo. Por isso que a gente diz que os números reais é um corpo. Para ser um corpo, para um conjunto ser um corpo, ele tem que satisfazer 9 propriedades, que são exatamente as propriedades que estão listadas a seguir. Primeiro, você tem duas operações, ok, nos números reais, que é a adição e a multiplicação. A primeira propriedade é a propriedade comutativa. Tá? Isso daqui a gente chama de propriedade comutativa. Como assim? Se você pegar x mais y, é a mesma coisa de fazer y mais x.
E se você pegar x vezes y, é a mesma coisa de y vezes x. Aqui já foi duas propriedades. Eu falei 9, mas é porque cada um desses primeiros quatro itens tem já duas propriedades, tá? Outra propriedade é a 2. Tá? Se você pegar x mais y mais z, você pode estar somando os dois últimos primeiro, ou você pode estar somando inicialmente aqui os dois primeiros. Tanto faz, vai dar a mesma coisa. Da mesma forma na multiplicação. Você pode estar multiplicando os dois últimos ou os dois primeiros, que o resultado será o mesmo. Ok? A terceira propriedade, deixa eu copiar o nome dessa, a propriedade associativa, tá? Essa daqui, pessoal, é a existência do elemento neutro, tá? Existe o número zero, que é o elemento neutro da adição, tá? Que tem essa propriedade, de x mais zero é sempre x. E existe o elemento neutro da multiplicação, que nós chamamos de 1, que satisfaz essa propriedade de x multiplicado por 1 ser igual a x para todo x real, ok? É o que a gente chama de elemento neutro. E a 4 é a existência do elemento inverso e do elemento oposto, tá? Se você pegar um número x real qualquer, sempre vai existir um número menos x real também, de forma que quando eu pegar o x e somar com menos x, isso vai dar zero, tá? Esse elemento aqui é chamado de oposto de x, tá? E de forma semelhante, vale a propriedade para multiplicação. Todo x que você pegar, todo x que você pegar, diferente de zero, vai existir um x a menos 1, que quando multiplicado por x, dá o 1, ok? Esse rapaz, ele é chamado de inverso de x. Tá? E a última propriedade é o que a gente chama de propriedade distributiva, que é uma propriedade que tem a função de relacionar a operação de adição com multiplicação. Tá? De fato, x que multiplica y mais z é a mesma coisa que x vezes y mais x vezes z. Tá? Essa daqui eu não falei, mas é a existência do elemento oposto e a existência do elemento inverso, tá? É o nome da propriedade. Muito bem. Observe que tem um detalhe que eu peço bem aqui, que o x seja diferente de zero, tá? Porque o zero, o inverso do zero não existe, tá bom? Não tá definido. Por que que não está definido? Porque é possível mostrar que um vezes zero é zero, sabe? Na verdade, é possível mostrar que se você pegar um número x e multiplicar por zero, isso aqui sempre dá zero. Sabia? Como é que eu mostro isso? Bem simples. Veja só, se eu tenho x vezes zero, eu posso escrever esse zero como sendo zero mais zero. Mesma coisa. Veja que eu vou usar só as propriedades que está aqui em cima, né? Já usei o fato do elemento neutro da adição. Eu posso usar agora a propriedade distributiva e escrever isso como x vezes zero mais x vezes zero. Olha só. X vezes zero é igual a x vezes zero mais x vezes zero. Eu posso subtrair x vezes zero em ambos os lados, que significa somar com o oposto, né? Vou somar com o oposto em ambos os lados. Então, vai ficar como? Aqui desse lado, quando eu subtrair x vezes zero, vai ficar zero. E desse lado aqui, ó, eu tô tirando desse lado e desse lado, que é igual, são iguais, né? Quando eu tirar desse lado x vezes zero, vai ficar só x vezes zero. Provamos, então, que x vezes zero é igual a zero. Então, fica a pergunta, será que o zero tem inverso? Ou seja, será que tem como eu multiplicar o zero por alguém e esse resultado dá o elemento neutro da multiplicação, que é o 1? A resposta é não, né, pessoal? Porque acabamos de justificar
que qualquer número vezes zero é zero, então não tem como dar um, ok? Esse é o único número real que não tem inverso. Ok, então essas são as propriedades dos números reais, ok? Então, pessoal, os reais, a gente costuma dizer que R é um corpo, por causa que satisfaz essas 9 propriedades. Ele é ordenado, porque existe uma relação de ordem, que é o menor que, né, menor ou igual. E ele é completo no sentido, a gente pode pensar no sentido um pouco informal, completo no sentido que todo número que está nessa reta é um número real, ok? Todo número que está aqui é um número real. Lá em análise, novamente, vocês vão estudar uma definição mais precisa, através de sequências de Cauchy. Bom, ordenado por causa do seguinte: se nós considerarmos a reta numérica, se considerarmos a reta numérica, ela tem essa direção aqui à direita, que os números estão crescendo, né? Começa com zero. E aqui, se eu tiver, por exemplo, um número x aqui e um número y aqui, então nós dizemos que o x é menor do que y, ok? Quando o número x, por exemplo, tiver à direita do zero, por exemplo, esse x aqui, a gente diz que ele é maior do que zero e chama ele de positivo. E quando o x está um certo, sei lá, vou chamar de outra letra, z. Quando um z estiver à esquerda do zero, ele é menor do que zero, né? E chamamos ele de negativo. E quando eu pego um número qualquer, um x real, acontece uma das três possibilidades, pessoal. Ou ele é menor do que zero. Na verdade, eu vou escrever mais geral. Se eu pegar dois números quaisquer, x e y, acontece sempre uma dessas três possibilidades. Ou ele é menor do que o y, se ele estiver à esquerda do y, né? Ou ele vai ser igual ao próprio y, ou ele vai ser maior do que o y. Sempre vai acontecer uma dessas três coisas. E eu falei dessa propriedade, porque é uma propriedade famosa, chamada de tricotomia. Ok? Então, nós temos aí, então, a reta como um corpo ordenado completo. A parte de funções eu não vou abordar aqui nessa aula, porque é uma disciplina que vocês já estudaram, né? Mas eu vou focar em uma função aqui importante, pessoal, que é a função modular. Uma função importante para o nosso curso, porque ela vai aparecer muitas vezes. Por exemplo, já na próxima aula de limites, a gente vai usar bastante essa função. Qual é a definição dessa função? Módulo de x é definido como sendo o próprio x, se esse x for positivo, e menos x se este x for negativo. Essa é a definição. Na verdade, x se o x for maior ou igual que zero. Tá? Vai incluir todos os casos aí. Então, observe que isso aqui é uma função, módulo do jeito que está definido aí, é uma função cujo domínio é os números reais. O contradomínio também é os números reais, porém, eu posso colocar o contradomínio como sendo os números reais não negativos. Porque uma propriedade que segue imediato dessa definição é que o módulo é sempre um número positivo. Porque se o x for positivo, o módulo é o próprio número positivo, ou zero, né? Zero ou positivo. Agora, se o número for negativo, o módulo é menos ele, tá? O que vai acabar transformando ele num número positivo. Por exemplo, o módulo de menos 3. Menos 3 ele cai nessa sentença de ser negativo. Então, eu tenho que trocar o sinal. Menos 3, que fica 3. Ok?
E o módulo de 3 ele é positivo, então cai nessa sentença aqui, ó. Essa primeira sentença vai ser o próprio 3. Uma definição equivalente, pessoal, definição equivalente para módulo é a seguinte: eu posso pensar também no módulo de x como sendo o máximo entre x e menos x, tá? É equivalente à primeira. Por exemplo, o módulo de menos 3. Eu vou olhar quem é o maior entre menos 3 e menos 3, né? Ele próprio e menos ele. Ora, o menos 3 é o 3. Portanto, o máximo entre menos 3 e 3 é 3. É uma definição que faz sentido, né? Porque, no fundo, o módulo ele sempre pega a parte positiva. Então, quando você olha para o x e menos x e pega o maior deles, você sempre está pegando a parte positiva. E uma definição geométrica, que também é de extrema importância, é a seguinte: geometricamente, nós temos que o módulo de x é a distância, vai apresentar com essa notação, de x até o zero. Ok? Você tem aqui a reta numérica, tem o zero e tem o x aqui. O módulo de x é simplesmente a distância do x até esse zero. Essa distância é o módulo de x. Essa é uma definição que vale mesmo em espaços mais gerais. Por exemplo, se você estiver no plano, lá quando a gente estiver no plano, estudando o R2, o módulo de um x continua sendo a distância até a origem, tá? Esse aqui continua sendo o módulo de x. Pelo teorema de Pitágoras, né? A gente consegue descobrir essa distância. Bom, agora, pessoal, vamos estudar algumas propriedades dessa função modular. Propriedades. Primeira, que segue imediato da definição que eu já falei, é que o módulo de um número real é sempre maior ou igual que zero, para todo x real, né? Isso é verdade. Outra coisa, se você pegar o módulo de x vezes y, é a mesma coisa que você pegar o módulo de x vezes o módulo de y. Também é possível provar isso para todos os números x e y real. Outra coisa que a gente pode se perguntar é se vale essa mesma propriedade 2 para a soma, né? Será que se eu pegar o módulo de x mais y e o módulo de x mais o módulo de y, o que é que a gente pode dizer sobre essas duas coisas? Será que são iguais? A resposta é não, tá, pessoal? A verdade é que é menor ou igual. E isso a gente vai usar bastante, essa propriedade, que é conhecido como a desigualdade triangular. Ok? Bom, observe que sempre é bom a gente saber um exemplo, né? Por que que não é igual? Eu vou mostrar um exemplo para vocês. Posso pensar, por exemplo, no x igual a 5 e no y igual a menos 3, tá? Então, quanto que é o módulo de 5 mais o módulo de menos 3, né? O módulo disso. Essa conta de dentro dá 2, o módulo de 2 é 2. Mas se você fizer separadamente os módulos, módulo de 5 mais o módulo de menos 3, isso aqui dá 5 mais 3, que dá 8. Ou seja, por um lado aqui deu 2, é o lado esquerdo, e o lado direito deu 8, que é menor, né? Não é igual. Então, esse exemplo serviu para a gente ver o módulo de 5 mais menos 3
é menor do que o módulo de 5 mais o módulo de menos 3. Não ocorre a igualdade. Bom, como que demonstra esse fato? Vou tentar fazer aqui rapidamente a demonstração, mas vou deixar vocês escrever direitinho na lista de exercícios. Tá? Vamos demonstrar isso. Pelo menos dar uma ideia aqui. Seguinte, pessoal. Observe que o x ele é menor ou igual do que x certamente é menor ou igual do que o máximo entre x e menos x, não é isso? Ou seja, o x ele é menor ou igual do que o módulo de x. Tá? Porque se ele está dentro desse máximo aqui, com certeza esse máximo vai ser maior ou igual do que ele. Tá? Da mesma forma, o y ele é menor ou igual do que o máximo entre y e menos y. Ou seja, esse y ele é menor ou igual do que o módulo de y. Se eu somar essas duas desigualdades, eu vou ficar com x mais y menor ou igual do que o módulo de x mais o módulo de y. Eu somei as duas desigualdades. Com raciocínio análogo, eu posso tentar fazer o mesmo para menos x e menos y. Além disso, menos x, mesmo raciocínio, né? Menos x, ele certamente é menor ou igual do que o máximo entre x e menos x, né? Porque eu estou pegando o máximo entre x e menos x. Então, com certeza, esse máximo é maior do que um dos elementos que eu estou tomando o máximo, no caso, menos x. Ou seja, o menos x ele é menor ou igual do que o módulo de x. E o menos y ele é menor ou igual do que o máximo entre y e menos y. Ou seja, o menos y ele é menor ou igual do que o módulo de y também, né? Mesmo raciocínio. Vou somar essas duas coisas, mas no lado esquerdo eu vou aproveitar logo para botar esse menos em evidência aqui. Ok? Do lado direito fica módulo de x mais o módulo de y. Foi o que a gente mostrou com essas duas contas aqui. Que o x mais y é menor ou igual do que isso, e o menos x mais y também é menor ou igual do que isso. Então, pessoal, nós concluímos que o máximo entre x mais y e menos x mais y é menor ou igual do que essa coisa aqui, módulo de x mais módulo de y, concorda? Porque se esse rapaz é menor ou igual do que isso, e esse aqui também é menor ou igual, então quando eu pegar o máximo entre eles, que é um dos dois, inclusive, continua sendo menor ou igual. Tá? Por que que eu tomei o máximo? Porque o máximo entre x mais y e menos x mais y é exatamente, pela definição, o módulo de x mais y. E aí fica provado a desigualdade triangular. Provado a desigualdade triangular. Outro fato importante sobre a função modular, outra propriedade, é essa daqui. A propriedade simples de ser demonstrada, eu deixo como exercício, já, para não, que nosso tempo é curto. O módulo de x é menor do que r, tá? Dado x e r números reais, tá? O módulo de x é menor do que r se, somente se, o x estiver entre r e menos r. Geometricamente, estou dizendo isso, que a distância do x até a origem é menor do que r, quando o x está nesse intervalozinho aqui, que começa do menos r até o r. Tá? Bem simples de demonstrar isso.
pode usar aquela definição do módulo de x ser o máximo entre x menos x. Tá? E aí você sabe que o x, no caso, vai ser menor do que r e que o menos x vai ser menor do que r também. E daí você chega nessa desigualdade. Bom, pessoal, agora vamos. Prometi no início da aula que ia mostrar o teorema dos intervalos encaixantes, apesar de não da gente não explorar ele nessa aula, e talvez também nas próximas não, mas é um resultado extremamente importante para vocês já conhecerem e usarem futuramente. Para ganhar tempo, eu vou pegar logo ele aqui copiado. Esse teorema aqui, pessoal. Vamos entender ele aqui. Ele está dizendo o seguinte: se tivermos intervalos A0, B0, A1, B1, até a NBN encaixados, né, intervalos encaixados, ou seja, satisfazendo essa desigualdade, vamos entender o que é que está significando essa questão de ser encaixados. Olha só para isso daqui. Nós temos aqui uma reta, né? Uma reta. Vou desenhar aqui a reta numérica, os números reais. Temos aqui o A0, que é o menor número dessa lista, e o B0 é o maior número dessa lista. Depois, o A1 é o que vem depois do A0. E o B1 é o que vem aqui antes. Aí vem o A2 depois, maior do que o A1, e o B2 menor do que o B1. E assim por diante. Veja que nessa reta fica bem claro que o intervalo A0, B0 é o maior de todos. Mas ele contém um intervalo menor, que é o intervalo A1, B1. Por sua vez, o A1, B1, ele contém esse intervalozinho aqui menor, que é o A2, B2. Tá? E assim por diante. Por isso que recebe o nome, essa sequência de intervalos recebe o nome de intervalos encaixados. Tá? Porque começa com um intervalo e ele vai sempre diminuindo para o intervalo seguinte. E ele disse aqui outra coisa, que dado um número real, um número R qualquer, maior que zero, existe um número natural N, de tal forma que o comprimento desse intervalo, desse enésimo intervalo, isso aqui é o comprimento, né? Seja menor do que R. O que que ele está dizendo aqui? Está dizendo que mesmo que você pegue um número real muito pequeno, por exemplo, 0,01, é possível você achar um intervalo ANBN cujo comprimento seja menor do que 0,01. Em outras palavras, ele está dizendo para nós que o comprimento desses intervalos estão ficando cada vez mais pequeno. Então, a ideia de limite, né? O limite é zero, uma coisa que a gente vai estudar na próxima aula. Ok? Tende a zero. Então, se acontece isso, então existe a conclusão do teorema diz o seguinte: existe um número real alfa que pertence a todos os intervalos ao mesmo tempo, que é algo interessante, porque poderia ser que quando você olhasse a interseção de todos esses intervalos, poderia ser que fosse vazio, ou seja, não tivesse nenhum número que estivesse em todos os intervalos ao mesmo tempo. Mas o teorema diz para nós justamente que essa interseção de todos esses intervalos é não vazia, ok? Ok, pessoal, então vamos finalizar por aqui a aula de hoje, tá? Nos encontramos na próxima aula. Em relação aos materiais, eu vou passar uma lista de exercício e terá também um fórum para vocês discutir, além de um material para vocês fazer a leitura, ok? Próxima aula, continuamos.